Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos novamente a este que é o nosso e vosso Camacel. O espaço aqui desse nosso canal, o Camacel News, no caso, o espaço do nosso canal em que nós tratamos de vários temas sobre resolução de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, as práticas colaborativas, e aí encontramos um universo destas formas de resolução de conflitos, a mediação online, entre elas, a advocacia colaborativa, e outras formas de resolução de conflitos, utilizando aqui a tecnologia também, que se encontra-se exatamente nesse universo dos métodos colaborativos e não adversariais de resolução de conflitos. Para hoje, nós trazemos aqui uma questão que nos foi colocada recentemente relativamente à arbitragem e que entendemos ser pertinente, e por esta razão trazemos aqui para partilhar com vocês esta mesma questão e resposta. Essa forma de interação achamos ser bastante produtiva, na medida em que não só trazemos aqui temas soltos, fora de uma pauta eh, sequenciada, por um lado, e que depende de nós ou daquelas pautas que são sugeridas por vocês, nossos parceiros, mas, por um lado, isto, por outro lado, também porque atende, é a forma de que podemos ter para atender específica, direta e concretamente a uma preocupação levantada por um dos nossos seguidores. Preocupações essas que podem ser de muitos de vocês, e que talvez só não tenham tido a oportunidade de poder ver essa questão respondida ou resolvida aqui no nosso canal. Resolvida não diria, mas pelo menos respondida, e encontrar aqui um caminho para poder encontrar, para poder finalmente encontrar, diria, a resposta para o problema que vos apoquenta, ou a preocupação que possam eventualmente ter. Falo dos estudantes que participam nos MUTs, falo dos advogados que têm os seus escritórios e pleiteiam enquanto mandatários num determinado processo arbitral ou querem começar um processo arbitral. Falo também daqueles que trabalham em sede de gestão de processos, seja como secretários gerais, querendo aqui alguma opinião, alguma orientação sobre como resolver determinada questão concreta que se prende com a organização da instituição para a qual trabalha. Podemos fazer aqui esta ponte, e se calhar numa estrutura diferente e não no Camaceu News, termos essa parceria para orientação a nível da gestão dos centros de solução de conflitos. Falo também de secretários para processos que possam estar a prestar um apoio a determinado tribunal arbitral, e com isso a necessidade de responder sobre determinada situação concreta que tenha ocorrido naquela arbitragem ou que tenha sido solicitada pelos árbitros numa determinada arbitragem, a nível da tramitação do próprio processo ou dos expedientes que são apresentados para o secretário de processos ou secretário do tribunal arbitral. Podemos também ter aqui situações que envolvam assistentes técnicos na arbitragem, que mormente acontece na prática para aqueles tribunais em que são constituídos por árbitros que não são juristas, ou sendo juristas que não têm expertise suficiente sobre a matéria técnica do procedimento arbitral e precisem de dar essas respostas aos árbitros, não é? Então, nós aqui também estamos para poder dar esse suporte, e esse veículo pode ser um veículo para vocês colocarem essas questões de forma gratuita e terem uma resposta, ou pelo menos uma linha de orientação para poderem responder a essas inquietações que vos tenham sido colocadas pelos árbitros enquanto assistentes técnicos na arbitragem. Ou ainda por jurisconsultos ou de especialistas de direito de determinada área que tenham de apresentar um parecer técnico de perito legal aqui para determinado tribunal arbitral. Nós aqui também podemos, de facto, fazer essa ponte e servir de canal para terem então esta informação que precisem para responder à inquietação ou à solicitação do tribunal arbitral em matéria de perícia técnica. Ou seja, há um universo de vantagens, há um universo de situações, de opções que podem ser muito bem
utilizadas para este efeito. Nós, no vídeo passado, falávamos da formação para árbitros, realizada pela Ordem dos Advogados em parceria com o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio de Portugal, e fica aqui essa preocupação também, sendo novos formandos em arbitragem, ou pelo menos para exercer a função de árbitro, é importante que aqui se tenha uma nota que já chamei a atenção noutras ocasiões e volto a fazer aqui incansavelmente, que não se, na verdade, ou no rigor, não se é árbitro fora da circunstância, da condição de estar investido desse poder. Ou seja, ser árbitro não é uma profissão. Ser árbitro não é uma profissão, então nós não somos, no rigor, árbitros, nós estamos ou não estamos na condição ou na qualidade de árbitro. Na qualidade quanto à intervenção num processo concreto, e na condição quando pertencemos, por exemplo, a uma lista de determinado centro de arbitragem. Que eu quero dizer no fundo quero dizer que nós só exercemos e só estamos como árbitro quando aceitamos determinado encargo num processo em concreto. Fora disto, nós somos técnicos formados, capacitados e em condições objetivas de poder exercer esse encargo. Para tanto, precisamos de nos aprimorar constantemente, permanentemente. E essa preocupação se coloca para árbitros novos, e para novos árbitros também, ou seja, em razão da idade e em razão do tempo de exercício desta nobre função jurisdicional, não é? Podem ser estudantes que tenham agora saído da faculdade e estejam a começar a galgar os primeiros passos na arbitragem, esses seriam árbitros novos, e que precisem de alguma tarimba, de algum conhecimento mais. Aliás, por essa razão, as associações de arbitragem têm sempre uma comissão dos jovens, que é a comissão dos sub-40. Então, podiam, a partir destas plataformas, ou desta plataforma em concreto, ter um bocadinho mais de conhecimentos, alicerçar aquilo que já têm como balizas para trabalhar em nível da arbitragem. Árbitros novos. Eh, Árbitros novos seriam aqueles já não tão jovens, menos jovens, mas que trabalham na arbitragem e que, embora já tenham algum caminho profissionalmente feito, estão agora a trabalhar como árbitros e precisam de ou aparecem ou surgem determinadas questões eh, em termos de procedimentos, ou em concreto para um determinado nicho de arbitragem em que estejam envolvidas, alguém que tenha trabalhado muito numa arbitragem societária ou laboral e agora se vê a trabalhar numa arbitragem de investimento, em que se colocam questões específicas desse tipo de arbitragem. Para ele, embora seja um árbitro já com algum caminho, é uma situação nova, é um nicho novo e para o qual normalmente pode encontrar alguma novidade e precisar de alguma orientação. Ou alguém que sempre fez arbitragens institucionalizadas e sempre teve o conforto dessa instituição tratar de todas as questões inerentes à arbitragem, mas que agora se vê, por nomeado e por ter aceito o encargo, se vê numa arbitragem ad hoc em que ele é chamado enquanto presidente, por exemplo, a tratar de uma série de questões que para ele são novas, porque nunca as tratou diretamente, ou porque está na condição de árbitro presidente e sempre trabalhou como árbitro de parte, e como árbitro presidente tem responsabilidades acrescidas. Então, são inúmeras as situações que podem, de facto, suscitar a necessidade de intervenção de alguém que possa dar esses inputs. E nós estamos aqui no Camacel para gratuitamente apresentarmos estas soluções, guiarmos estes profissionais, advogados ou não advogados, mormente advogados, mas que por várias razões, porque não têm um escritório especializado, o nosso escritório é especializado nestas matérias, mas que não têm
e não quer perder a possibilidade de tratar de um determinado assunto porque tem uma determinada preocupação ou porque está envolvido num tema em que tem de apresentar uma orientação, um parecer técnico para o seu cliente e surge essa situação, que podem ser várias. Olha, por exemplo, uma que é bagatelar, a convenção de arbitragem. Não é? Tem dúvidas sobre a convenção de arbitragem, e nós temos aqui vários vídeos no canal que falam-nos sobre a convenção de arbitragem, como construir uma boa convenção de arbitragem e que elementos devem ser atendidos na construção dessa convenção de arbitragem, não é? Até para depois nós não cairmos no saco sem fundo da, 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 das cláusulas patológicas, ou não cairmos nos sacos sem fundo daquelas situações que dificultam a realização da arbitragem. E quando digo dificultam, afastam um bocadinho das patologias clássicas, porque estas, via de regra, tornam quase que impossível a realização da arbitragem. Inviabilizam a realização da arbitragem. Me refiro a situações mais fáceis de atender e de resolver, como, por exemplo, a escolha de um centro que tem valores muito altos a nível da sua tabela. Ou seja, poder equacionar esse tema antes ajudaria e viabilizaria a redação da arbitragem. A escolha da sede da arbitragem, qual seria a melhor sede em razão de uma série de condições que envolvem o próprio processo arbitral, por exemplo. Ou outra, ainda ligada à convenção de arbitragem, a escolha dos árbitros. E a definição do procedimento arbitral. Fazemos por um árbitro apenas, com um árbitro único? Fazemos com três árbitros? Será que pela complexidade e porque a lei não nos obriga a fazer por três árbitros, salvo nos casos em que nada se diz, eventualmente, então separaríamos por cinco e estaria reunido aí ou estaria cumprido o que estabelece a lei quando nos fala que, quando estabelece que deve ser um número ímpar de árbitros. Então, fazemos dessa forma, fazemos de outra. A nível do procedimento, será que fazemos de forma mais expedita? Como equacionar isso se a arbitragem até é ad hoc? Então, há aqui uma série de situações ou uma série de respostas que podem ser dadas a, e ajudar-nos com isto vários profissionais sócios de uma sociedade, por exemplo, que no momento da constituição da sociedade podem optar por várias razões, por ser uma sociedade familiar ou por ser uma sociedade em que os sócios são relativamente próximos, ou até por não serem próximos, é uma sociedade aberta, uma sociedade anónima, e definirem que, de facto, os conflitos societários devem ser resolvidos por via da arbitragem ou não, ou de uma forma escalonada, né, por mediação, e depois então por arbitragem ou por conciliação e depois por arbitragem. Há várias formas que se podem aqui equacionar e definir os termos de intervenção dessas formas extrajudiciais ou autocompositivas de resolução de conflitos. Pelo que fazer bem, fazer de forma exitosa, pressupõe ter conhecimentos sobre essas matérias e, diga-se em bom da verdade, conhecimentos sólidos sobre essas matérias. Sob pena de, na tentativa de criar uma solução ou de trazer a solução, acabar-se por apresentar ou constituir-se mais um problema por aquele que se busca para fazer parte da solução e não parte do problema, que é o advogado ou o consultor jurídico desta ou daquela sociedade. Então, há aqui uma série de temáticas que de facto podem ser exploradas nesse sentido. Mas olha, vamos lá, indo ao, ao fundo da questão. E qual é a questão? Essa pergunta se pode fazer. A questão que nós trazemos é a de saber o seguinte: é possível a execução de uma sentença por via da arbitragem? Tendo A ou B visto prolatada uma sentença relativamente ao processo em que está envolvido e não tendo havido por parte da parte, o cumprimento voluntário desta decisão, ou da decisão prolatada em ser desta sentença, deste processo, pode ou não pode a parte recorrer à via judicial ou se socorrer na via judicial, da via arbitral,
para execução da sentença arbitral. Sim ou não? Essa é a questão. Ora, responder a esta questão nos levaria a pensarmos uma série de outras nuances, porque não é possível uma resposta pura e seca, sim ou não. Eh, Pese embora apresentar uma resposta nesse sentido se faça, se faça, na verdade, no rigor possível. No entanto, o fito do nosso canal não é pura e simplesmente dizer sim ou não, mas é sim fundamentar, justificar eh, e dessa forma alicerçar conhecimentos para aquelas pessoas que de facto querem conhecer, querem saber mais sobre a arbitragem. Então, a resposta sim ou não, vamos encontrá-la no fim, mas antes nós temos que chamar a atenção aqui a determinados temas, temas estes já tratados aqui no canal. Nos diferentes vídeos, nós temos mais de 100 vídeos sobre a arbitragem e recomendo vivamente a olharem para esses temas, que vêm todos eles definidos nas primeiras pautas e facilmente se consegue identificar aqui no canal os vídeos que tratam das diferentes matérias que nós aqui abordamos. Mas eu dizia que a resposta para essa questão leva-nos a olhar para uma série de outras nuances, uma série de outras questões. Dentre elas, a questão da autonomia dos tribunais. Aliás, falávamos da autonomia recentemente e convido-os a voltar a ver este tema. A autonomia do Tribunal Arbitral e a autonomia do Tribunal Judicial. Eh, não vou dissertar muito a respeito, convido-os a ver o vídeo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, temos que ver a questão da competência do Tribunal Arbitral. Aliás, estamos a falar da execução na arbitragem, logo, a questão deve-se apontar para o Tribunal Arbitral. Tem ou não tem competência para tratar da matéria relativa a esta execução? Mais ainda e fundamentalmente, a questão de saber se, por via da arbitragem, é possível o uso de força. Sabemos que a execução pressupõe o uso de força. Será que é possível, por via arbitral, se exercer esta mesma força? Sim, não? A resposta a estes quesitos nos vão, de facto, permitir olhar para o fundo e perceber a resposta final a essa questão. Relativamente ainda à questão da competência, sabermos se há ou não há uma convenção de arbitragem estabelecida entre as partes envolvidas ou uma determinação legal para que a questão seja tratada por via da arbitragem voluntária ou da arbitragem necessária. Este tema é importante. Não menos importante, olharmos para além da questão da competência do Tribunal Arbitral, que envolve indiretamente o que vamos agora a passar a dizer, ou o tema que vamos passar agora a dizer, também olharmos para exatamente a questão da arbitrabilidade objetiva. Estas questões podem ou não podem ser tratadas por via da arbitragem. Estão ou não estão afastadas do seu tratamento por via da arbitragem. O que é que nos diz o artigo 1º da LAV relativamente a esse tema? E, atenção, nunca circunscrevam-se apenas ao artigo 1º da LAV. Isso é uma chamada de atenção muito, mas muito importante que eu ultimamente tenho feito em quase todas as comunicações que apresento. E porquê? Porque a nossa LAV é de 2003. A nossa LAV é de 2003 e de lá para cá muito se desenvolveu do ponto de vista legislativo relativamente à arbitragem. E que olhar apenas para a LAV e a partir daí tentar caracterizar ou procurar caracterizar no geral, a arbitragem em Angola é um erro crasso que se comete. Na medida em que nós temos uma série de outros diplomas que tratam igualmente da matéria da arbitragem e que é necessário olharmos para eles para podermos fazer efetivamente essa avaliação no que respeita à produção legislativa sobre a arbitragem. Então, temos de fazer essa aferição de forma muito mais elástica. Não basta apenas olharmos para lá. Aliás, por essa e outras razões é que é necessário
harmonizarmos, condensarmos, se calhar seria esse o melhor adjetivo, condensarmos esses temas num único documento ou num novo documento, que seria, muito provavelmente, uma nova LAV, sem prejuízo da autonomia que reclamam determinados temas e que, obviamente, se entende que devem continuar a ser tratados por um diploma autónomo. Mas já temos diferentes situações ou diversas situações que reclamam de facto, e há vários anos, essa a reforma da LAV que tem estado já a ser discutida e já foi de forma muito mais acesa, mas que agora entendemos que se impõe de facto um olhar mais atento por quem de direito nestas matérias também. Para este objetivo em concreto, que é a revisão ou a reforma da lei de arbitragem voluntária. Mas voltando ao nosso tema, já olhando para essas temáticas marginais, se quisermos, ao tema principal, que é a execução na arbitragem, é possível executar ou não uma sentença por via da arbitragem? A primeira questão a nível de enquadramento seria saber se essa sentença é judicial ou se é uma sentença arbitral. Porque sentenças podemos ter várias, dependendo dos tribunais, do tribunal que a prolatou. Voltando aqui a um tópico muito falado, muito apresentado aqui por nós, o artigo 174, número 4 da Constituição da República, nos apresenta aqui porta aberta para fundamentação, exatamente por força dos princípios vários que o nosso sistema jurisdicional tem, a porta aberta, dizia, para a realização da justiça também pela via extrajudicial, normalmente aqui pela arbitragem, e como a arbitragem concretiza-se finalmente por via da prolação de sentenças, então teremos também que considerar aqui exatamente as sentenças arbitrais, não apenas as sentenças prolatadas pelos tribunais judiciais. Se essa é a verdade, então a primeira questão a colocar para a resposta a este tema é exatamente saber se de que sentença estamos a falar que nós queremos executar por via da arbitragem. É uma sentença judicial ou uma sentença arbitral? Ahm, Independentemente da resposta a ser apresentada, vamos reparar que, de facto, a questão da competência se levanta de forma cutilante, ou deve ser levantada de forma cutilante, para perceber mais do que a origem do documento, da sentença, se judicial ou se arbitral, é se de facto o tribunal terá ou não terá competência para tratar desta matéria. E em arbitragem, é sabido que existe um princípio fundamental, que é o princípio da competência, ou seja, competência da competência, que quer dizer, no fundo, que o tribunal arbitral é competente para tratar da sua própria competência, para avaliar da sua própria competência, para responder relativamente à sua própria competência. Pelo que eh, nos termos do artigo 31 da Lei de Arbitragem Voluntária, nos encontramos exatamente esta revelação deste mesmo princípio, quando diz que compete ao Tribunal Arbitral pronunciar-se sobre a sua própria competência, ainda que, para este efeito, apreciar haja necessidade de apreciar quer os vícios da convenção de arbitragem ou do contrato em que ela se insere, quer a aplicabilidade daquela convenção ao conflito. Então, é exatamente possível, e aqui na nossa lei encontramos o princípio da competência revelado nesse artigo 31. Mas, lá está. A questão de fundo é saber a arbitragem, ou por via da arbitragem, se transmite também, ou se outorga também, se entrega também pelas partes o direito de utilização da força, considerando que a execução pressupõe a utilização de coercibilidade. A resposta já foi dada aqui várias vezes, no nosso canal, com vários vídeos específicos, e é não. Não. A execução forçada só é possível por via dos tribunais estaduais.
Porquê? Porque a coercibilidade é monopólio do Estado, não é entregue com a possibilidade da convenção e, consequentemente, a constituição do tribunal para decisão, para dizer o direito, não é entregue às partes, não é entregue aos árbitros, no caso ao tribunal arbitral, competência para, de forma forçada, exigir ou garantir a realização desta decisão ou da decisão que venha a tomar. Razão pela qual esta aparece como um dos polos, como uma das situações em que, de facto, há aqui a interação entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais, na medida em que pode, por mecanismos próprios, que veremos nos vídeos posteriores, por mecanismos próprios, chamar o Tribunal Judicial a intervir para este efeito, ou seja, para usar a força em casos específicos. Mas a questão é se também, para além desses casos específicos, na execução da decisão arbitral, o tribunal arbitral tem ou não tem competência? E a resposta é claramente que não. Não pode, porque não tem competência para o efeito, e isto fica absolutamente claro também quando olhamos para a lei da arbitragem voluntária. E aqui o artigo 37 e 38 nos dizem exatamente o seguinte, olhando para o 37, que estabelece um prazo para a resposta ou o cumprimento voluntário das decisões tomadas em sede de arbitragem. Diz o seguinte no número 1, artigo 37, com a epígrafe execução, que vem no capítulo 6º, com a epígrafe da execução da decisão. Diz o número 1, as partes devem executar a decisão arbitral nos precisos termos determinados pelo tribunal arbitral. O número 2, findo o prazo fixado pelo tribunal arbitral para o cumprimento voluntário da sentença. O tribunal arbitral pode definir um determinado prazo, mas também nos casos em que ele não define. A lei apresenta-nos aqui o suprimento, continuando, na falta desta fixação, no prazo de 30 dias após a notificação da sentença, sem que a mesma tenha sido cumprida, pode a parte interessada requerer a execução forçada perante o Tribunal Provincial, entenda-se aqui, Tribunal do Comarca, nos termos da Lei de Processo Civil. Está aqui claro, nos termos do artigo 37, que a execução das decisões arbitrais, a execução das sentenças, sejam elas judiciais, como, no caso aqui vertente, as sentenças arbitrais, são deferidas devem ser levadas ou é da competência dos tribunais judiciais e não dos tribunais arbitrais. Aqui, a lei da arbitragem voluntária, no seu número 2, parte final, é bastante clara quanto a isso, ao determinar que, de facto, as sentenças arbitrais devem ser executadas nos tribunais judiciais. Por maioria de razão, as sentenças judiciais devem ser executadas nos próprios tribunais judiciais. E o fundamento não é outro, exatamente que não há competência por parte dos tribunais arbitrais para o efeito, porquanto essa competência é dos tribunais judiciais e não dos tribunais arbitrais. Continua no artigo 38, com a epígrafe processo de execução forçada, dizendo o seguinte: o processo de execução forçada segue os termos do processo sumário de execução, independentemente do valor da causa. O que é que nos está aqui a trazer? O artigo 38, a lei da arbitragem voluntária, que, embora sendo uma decisão arbitral, porque se pretende de facto que ela tenha celeridade na sua materialização, no âmbito da execução, nos termos da lei do processo, como vem aqui no artigo 37, número 2, ela define que deverá sempre ser sumária, independentemente do valor. Ou seja, ela procura, a lei da arbitragem voluntária, definir um procedimento que venha garantir, de facto, que essa execução seja expedita, seja rápida, não obstante exista a regulamentação específica para a execução nos termos do Código do Processo Civil, ou de outra legislação aplicável na matéria processual, mas a lei estabelece que sempre deverá ser sumária, independentemente
do valor da causa, exatamente para garantir logo a partida que as sentenças judiciais, as sentenças arbitrais, possam conservar a celeridade que as partes e a urgência que as partes pretendem, quer no âmbito da sua execução, quer no âmbito do procedimento arbitral que anteriormente já se terá realizado com o que antecede à realização da sentença. No fundo, o que se espera de facto é que as partes cumpram e cumpram voluntariamente essa decisão, pelo que não será nesse, nesse entendimento, nesta condição necessária a avançar-se para um processo de execução, mas em caso de necessidade de um processo de execução, estabelecido um prazo na sentença arbitral, deverá ser esse prazo cumprido e dentro desse prazo executada a sentença arbitral. Não tendo sido feito, nem estabelecido o prazo, nem cumprido voluntariamente, tenho então aqui o prazo legal de 30 dias para que a parte demandada ou a demandante, aquela que for condenada, execute a decisão arbitral nesse período de 30 dias, sob pena de, volvido esse prazo, poder então a parte querendo executar a decisão arbitral. Outra nota importante que se retira aqui é que essa execução só é possível depois dos 30 dias. Ou seja, o tribunal competente para executar é o tribunal judicial, aqui, tribunal provincial, como diz, mas que a leitura deve ser corretiva e percebermos como tribunal de primeira instância, no caso, o tribunal de comarca, mas que também, em termos de tempo, em termos tempestivos, essa execução só é possível neste tribunal competente, volvidos 30 dias a contar da data em que a parte é notificada da decisão, não é? A parte demandada, no caso, a parte condenada é notificada da decisão. Porquê? Porque tem que ser a parte condenada, porque é ele que vai, é ele que se deve, é dele que se espera o cumprimento da decisão. Logo, tem que ser a partir da data em que ele é notificado da decisão. Notificado da decisão, envolvidos 30 dias, é aqui um pressuposto processual, não é? Ou uma condição para a ação, vamos assim dizer. Sim, acho que seria uma condição para a ação, envolvidos 30 dias, sim, e que não tenha havido a execução, o cumprimento integral da decisão. Entenda-se aqui, se a decisão for de pagamento de determinada coisa, e até os 30 dias pagar metade desta coisa, pode, querendo a parte, requerer a execução forçada. Primeiro, porque as suas expectativas estão no sentido de ser resolvida em 30 dias ou no prazo estabelecido pelo tribunal arbitral, na sentença. Não tendo sido cumprido, pode fazê-lo, ou pode aguardar um bocadinho mais de tempo, querendo, mas aí seria uma faculdade dessa parte, na medida em que a lei habilita-o a poder intentar a ação de execução, volvidos 30 dias a contar da data da sua notificação. Então, a resposta a essa questão é esta, complementada exatamente com esses esclarecimentos que apresentamos. Não é possível a execução de uma sentença arbitral, ou de uma sentença, seja ela arbitral ou judicial, prolatada em primeira instância, por um tribunal arbitral ou judicial, num tribunal por via da arbitragem. Não é possível executar uma decisão por via da arbitragem. Mas este tema, ou esta pergunta que parece eh, simples e de uma resposta óbvia, ela não é tão simples assim, porque pode ocorrer exatamente algumas vicissitudes na decisão arbitral, lembrando que há elementos, e aqui compulsando rapidamente a lei da arbitragem voluntária, há elementos que devem ser cumpridos para a realização adequada de uma sentença. Lá está a importância dos cursos para árbitros, porque quem prolata a sentença são os árbitros. E os árbitros têm de saber exatamente como fazer, desde logo olhando para o 34, artigo 34, tem 34, para respeitarmos
os elementos ou as regras e daí fugirmos da possibilidade de ser anulada a sentença arbitral, mas também olharmos para uma série de outros elementos, aqui a tentar encontrar uma série de outros elementos relativamente à sentença arbitral, não é? Não já que possam fazer despolutar eh, ahm, não já que possam fazer despolutar uma anulação da sentença, mas que, de facto, concorram para a validade desta sentença arbitral, para a eficiência, eficácia melhor desta decisão arbitral. Ou seja, o que é que nós queremos dizer? Que a decisão arbitral não basta que seja eh, prolatada por via da sentença. É necessário que a sentença tenha os elementos necessários, do ponto de vista formal, para que, de facto, ela possa ser cumprida. Dentre elas, o facto da sentença mais do que a identidade das partes, a referência da convenção e objeto do litígio, a identificação dos árbitros, o lugar da arbitragem e outras, a fundamentação da decisão, eu estou aqui a ler o artigo 27 da Lei da Arbitragem Voluntária, eh, é necessário, de facto, que a sentença traga-nos uma série de outros elementos que permitam, de facto, definir e saber se eh, esta decisão poderá ou não ser efetivamente executada. Dito de outro modo, tendo a sentença um título executivo, ela determina os limites daquilo que será o objeto de execução. No entanto, pode ocorrer que estes elementos não estejam devidamente ou suficientemente determinados. Ou seja, pode ocorrer que a concretização desses elementos seja por via da própria sentença deixada para ser feito num outro momento. E que, se partirmos para uma ação de execução, se poderá colocar exatamente essa mesma questão pelo tribunal. O que executar? Hum? Qual é por exemplo, o quantum? Qual é o valor que deve ser executado? Ou do que, ou em que, ou enquanto o tribunal condenou o A ou o B a pagar? Como aferir? Deve ser aferido esse valor? Em que termos? E quem deverá fazê-lo? A resposta poderá ser diferente se tratar de uma sentença arbitral ou de uma sentença judicial. Porque aqui estaríamos em presença não já à execução da sentença arbitral, mas à questão que se prende com a concretização dos termos do valor da quantia ou da coisa que deve ser executada. E a isso, processualmente, é chamado de liquidação. Poderá-se dar o caso da sentença não determinar de forma concreta aquilo que deve ser executado. E a questão se colocará nos seguintes termos, numa situação prática. Se a sentença for prolatada por um tribunal judicial, sentença condenatória, a quem caberá a liquidação? Que tribunal será o competente para tratar da questão relativa à liquidação? Não tendo sido isto tratado em sede do Tribunal Judicial, mas sim no Tribunal Arbitral, poderá o Tribunal Arbitral ser competente para tratar da liquidação da sentença ou não? Colocando a questão de outro modo, para que seja respondida também, se estamos em presença de uma sentença prolatada por um tribunal judicial, mas as partes convencionarem, olha, podem as partes convencionar que aquela questão relativa à liquidação deverá ser tratada por um tribunal arbitral e não por um tribunal judicial, pese embora quem tenha decidido sobre a matéria prima facie tenha sido um tribunal judicial? Ou há aqui um limite objetivo
e sempre que a sentença for prolatada por um tribunal judicial, a sua liquidação deverá também ser feita por via de um tribunal judicial e não por um tribunal arbitral. Ou está sujeito, por se tratar de um direito disponível, está sujeito à discricionalidade das partes e elas poderão convencionar que a liquidação será feita por via de um tribunal arbitral e não de um tribunal judicial, pese embora tenha sido em sede de processo declarativo decidida a matéria num tribunal judicial e não num tribunal arbitral. Trazendo aqui esses problemas, trazendo aqui essas questões, vemos que a questão que foi respondida agora não é tão simples quanto parece. Ela pode, por conta dessas situações, levar-nos a uma série de confusões. Há uma resposta para ela? Há. Há uma resposta objetiva, há uma resposta inequívoca. Não há coercibilidade nos tribunais arbitrais. Podem, por via da comunicação, da interação, da assistência na arbitragem, ser necessária a utilização de força em determinado momento de um procedimento arbitral? Sim, durante a arbitragem e no final, com o concurso do Tribunal Judicial, sempre para o uso da força, para o uso da coercibilidade. E nós vamos ver isso de forma específica quando voltarmos a falar sobre o tema da interação entre os tribunais judiciais e os tribunais arbitrais. Mas, que fique claro, não é possível, porque não é competente o tribunal arbitral para utilizar a força. O uso da força ou a coercibilidade é exclusividade dos tribunais estaduais. Não podem e não têm os tribunais arbitrais a possibilidade do uso da força por eles mesmos. Não é? Não podem. Então, essa questão fica respondida. No entanto, estas outras questões levantadas, de facto, justificam o facto de não ser tão simples quanto pode parecer à partida a primeira questão respondida, que tem a ver com a utilização ou não da coercibilidade, ou seja, a execução ou não das sentenças por via da arbitragem. Estão colocadas mais pulgas atrás da orelha, permitam uma expressão, que respostas devem ser dadas a todas essas questões que foram levantadas. Poderemos voltar a elas, certamente, e voltaremos a elas num outro momento aqui no nosso canal, mas aguardo os vossos comentários, aguardo as vossas respostas, aguardo as vossas visões sobre o tema. Vamos, porque eu também quero aprender, não quero só ensinar, também quero aprender. Então, os comentários são importantes para isso. As partilhas são importantes para que mais pessoas possam ver esses vídeos e serem chamadas aqui para essa discussão. E os likes, também importantes para que o YouTube releve de forma positiva o conteúdo do canal e leve para que outras pessoas possam então ter acesso a ele e também se pronunciarem a respeito. Então, fico aqui à espera dos vossos comentários para que possamos voltar então a tratar destas temáticas que ficaram em aberto quando falamos aqui agora da execução das sentenças arbitrais ou da execução na arbitragem de sentenças prolatadas pelos tribunais. Bem-aja a todos, até uma próxima ocasião. Estamos juntos.